Olá, muito bem-vindos meus queridos irmãos, irmãs, amigos e visitantes. Eu sou Jorge Rodrigues, maçom da augusta e respeitável loja simbólica Amizade Fraterna, número 3975, situada no Oriente de Diadema, filiada ao Grande Oriente do Brasil de São Paulo. E também sou sacerdote do Templo de Umbanda Descendentes da Pedreira, junto com a minha esposa, a sacerdotisa Carolina Guedes. Hoje estou aqui para ministrar a palestra intitulada Espiritualidade e Maçonaria, uma viagem ecumênica sobre a história das culturas e religiões e como se reconectar com seu sagrado no cotidiano. Este é, ao mesmo tempo, um passeio histórico e um convite pessoal. Um passeio porque vamos percorrer 300 mil anos da nossa espécie, dos primeiros hominídeos que ergueram os olhos ao céu estrelado nas cavernas até o maçom contemporâneo que, no silêncio do templo, contempla o esquadro e o compasso. E um convite pessoal, porque ao fim da nossa jornada nós vamos entender que, sob a diversidade de credos e culturas, pulsa uma única pergunta humana: como me alinho com aquilo que é maior do que eu? A palestra não defende um credo nem combate outro. Ela busca reconhecer que a espiritualidade, na sua raiz, é uma necessidade humana estrutural, física, psíquica, emocional e espiritual, e que existem caminhos práticos, dentro de cada tradição, para nos aprimorarmos em todos os sentidos da vida. Antes de começarmos, deixem-me mostrar o mapa da nossa caminhada. Nós temos pela frente 9 passos. Nós vamos partir da origem do ser humano, ainda nas cavernas, quando a nossa consciência começa a despertar. Vamos passar pela Revolução Neolítica, quando o homem deixa de perseguir a comida e começa a produzi-la, e por aí ergue as primeiras aldeias e os primeiros templos. Vamos entrar nas grandes civilizações antigas, especialmente no Egito, onde a lei nasce das mãos do Deus solar. E vamos entender por que precisamos, cada um de nós, de um princípio criador. Vamos definir com precisão o que é e o que não é religião e passar pelas grandes tradições vivas de hoje. Vamos então chegar à origem da maçonaria, entender o conceito de grande arquiteto do universo e desembocar na psicologia contemporânea para entender por que o ser humano do século XXI, apesar de toda a tecnologia, continua adoecendo por falta de sentido. E ao fim, vamos propor práticas cotidianas de cada tradição para reconectar cada um de nós com o seu sagrado. Peço que respirem fundo comigo e que embarquem nesta jornada com o coração aberto. Quando nós olhamos para trás, muito para trás, nós descobrimos que a nossa espécie é, na escala do tempo cósmico, quase uma piscadela. O universo tem cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos. A Terra tem 4 bilhões e meio. Mas o Homo sapiens, esse animal que hoje se pergunta pelo sentido da vida, surgiu na África há aproximadamente 300 mil anos. Fósseis encontrados em Jebel Irhoud, no Marrocos, redefiniram recentemente o que sabíamos sobre a nossa origem. Antes de nós, esse palco foi ocupado por outros hominídeos, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis. O antropólogo Ian Tattersall, do Museu Americano de História Natural, nos lembra que por milhares e milhares de anos, várias espécies humanas coexistiram no planeta. Nós não somos herdeiros de uma linha reta, nós somos herdeiros de uma família que quase se extinguiu. O que nos fez diferentes não foi a força, e nem apenas o tamanho do nosso cérebro. Foi algo que o historiador Yuval Noah Harari, no livro Sapiens, chama de revolução cognitiva, ocorrida entre 70 mil e 30 mil anos atrás. Foi a capacidade de criar linguagem simbólica, de contar histórias, de imaginar aquilo que não existe fisicamente. Foi nesse instante que nós aprendemos a falar de tribos inteiras que não estão presentes, de ancestrais que já morreram, de espíritos que habitam a floresta. E é nesse exato instante, ainda dentro das cavernas, que nasce o embrião da religião. As pinturas rupestres de Lascaux, na França, com cerca de 17 mil anos, e as ainda mais antigas de Chauvet, com 36 mil anos, não são meros desenhos. Para arqueólogos como David Lewis Williams, autor de The Mind in the Cave, elas são registros de experiências alteradas de consciência, de xamanismo primitivo, tentativas concretas de dialogar com um mundo invisível que parecia governar a caça, a chuva e a morte. E mais,
O sepultamento intencional dos mortos, já praticado pelos neandertais há 60 mil anos, com flores e objetos ao lado do corpo, indica algo revolucionário. Indica a intuição de que a existência não terminava com o último suspiro. O historiador das religiões Mircea Eliade, no clássico O Sagrado e o Profano, nos ensina que o ser humano é, por natureza, homo religiosus. Onde quer que nós o encontremos, ele delimita um espaço sagrado, celebra rituais, cria mitos de origem. Isso não é superstição, é a forma primeira pela qual a nossa mente organizou o caos do mundo. Nas cavernas iluminadas pelo fogo, ao observar o ciclo da lua, a morte de um irmão, o trovão que rasga o céu, o homem começou a suspeitar: há algo maior do que eu, algo que me antecede, me sustenta e me sobrevive. É desse espanto que os gregos vão chamar mais tarde de tauma, que brotou a semente de toda a religião, de toda a filosofia e, ao fim, também da maçonaria. Nós somos os herdeiros diretos daquele ancestral que, diante do céu estrelado, ergueu os olhos e perguntou: quem sou eu e por que estou aqui? Por cerca de 200 mil anos, o Homo sapiens viveu como caçador-coletor, em pequenos bandos nômades, seguindo manadas e estações do ano. E então algo mudou. Por volta de 12 mil anos atrás, ao final da última era do gelo, começa a chamada Revolução Neolítica, expressão cunhada pelo arqueólogo australiano V. Gordon Childe. Nós aprendemos a domesticar plantas como o trigo, a cevada e o arroz, e animais como cabras, ovelhas e bois. Ao invés de seguir a comida, nós passamos a produzi-la. E quando a comida ficou no lugar, nós também ficamos. Nascem então as primeiras aldeias no crescente fértil, aquela faixa em forma de meia-lua que se estende do Egito, pela Palestina, Síria e Mesopotâmia, até o atual Irã. Jericó, na Cisjordânia, com muralhas de 11 mil anos, é considerada uma das cidades mais antigas continuamente habitadas do mundo. Çatalhöyük, na atual Turquia, chegou a abrigar 8 mil pessoas há 9 mil anos. Mas uma descoberta recente virou de cabeça para baixo tudo o que nós pensávamos saber. Em Göbekli Tepe, no sudeste da Turquia, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt encontrou, a partir de 1994, aquilo que hoje se reconhece como o mais antigo santuário monumental da humanidade. Enormes pilares de pedra em formato de T, decorados com esculturas de animais em baixo relevo, erguidos há 11.500 anos, antes da agricultura, antes da roda, antes da escrita. Como sintetizou a revista National Geographic em reportagem célebre, Göbekli Tepe sugere que não foi a agricultura que criou a religião, foi a religião que criou a agricultura, ou seja, para se reunirem em torno de um templo, os homens precisaram plantar e permanecer. O sagrado veio antes da colheita. Fixar morada mudou tudo. Nós passamos a acumular excedentes, a inventar a cerâmica para armazenar grãos, a tecer roupas mais elaboradas, a criar propriedade. Surgiu a especialização do trabalho. Uns cultivavam, outros forjavam metais, outros, e essa é a chave, cuidavam do sagrado. Nasce a figura do sacerdote, do xamã institucionalizado, do intermediário entre a comunidade e as forças invisíveis. Ao mesmo tempo, aparecem os primeiros chefes, guerreiros e artesãos, e com eles as primeiras hierarquias humanas. Historiadores como Stephen Mitten em After the Ice e Jared Diamond em Armas, Germes e Aço mostram que essa transição, longe de ser um progresso linear, também trouxe doenças zoonóticas, guerras por terra e desigualdade. Mas trouxe algo insubstituível, a possibilidade de acumular memória. Quando nós ficamos no mesmo lugar, nós podemos erguer templos duradouros, contar histórias por gerações, observar o mesmo céu ano após ano, a astronomia, o calendário agrícola, a arquitetura sagrada, tudo brota desse gesto simples de plantar uma estaca no chão e dizer: aqui é a minha casa, aqui é o meu templo, aqui os meus deuses habitam. Antes de seguirmos, permita-me fazer uma pausa e amarrar os fios que já tecemos. Nós partimos há 300 mil anos, com o Homo sapiens emergindo na África, e vimos que uma revolução cognitiva nos deu a capacidade de imaginar o invisível. Foi aí que a religião começou.
Nós vimos que já os neandertais sepultavam seus mortos com cuidado e que Mircea Eliade nos ensinou que somos por natureza homo-religiosos. Depois, avançamos até 12.000 anos atrás, entramos na Revolução Neolítica, deixamos as cavernas e fixamos morada. Descobrimos em Göbekli Tepe que, na verdade, a religião veio antes da agricultura. Nós plantamos porque precisávamos permanecer em volta do templo. E ao fixar morada, nós criamos algo insubstituível, a possibilidade de acumular memória, de erguer templos duradouros, de observar o mesmo céu por gerações. Guardem esse fio, o sagrado sempre esteve à frente da nossa história, ele nunca foi ornamento. Agora, com essa base, vamos avançar para o momento em que as aldeias viram cidades e a lei precisa ser inventada. Quando pequenos grupos viraram vilarejos e vilarejos viraram cidades com dezenas de milhares de habitantes, um problema completamente novo se impôs. Como conviver? No bando de caçadores todos se conheciam. A moral era regulada pelo olhar do outro, pelo laço de sangue. Numa cidade, o vizinho é um estranho. Foi preciso então inventar aquilo que hoje nós chamamos de lei. O mais antigo código jurídico completo que chegou até nós é o Código de Ur-Nammu, da Mesopotâmia, com cerca de 4.100 anos. Mais famoso, o Código de Hammurabi, gravado numa estela de basalto por volta de 1754 a.C., traz 282 artigos e uma imagem que diz tudo. O rei recebe as leis das mãos do deus solar Shamash. A lei não é humana, é divina. Quem transgride o código, transgride o cosmos. Esse é o padrão de todas as civilizações antigas. Religião, política e justiça caminham entrelaçadas. O historiador francês Jean Bottero, em Nascimento de Deus, mostra como os mesopotâmios foram os primeiros a estruturar panteões complexos, listas de deuses, orações escritas, a burocracia do sagrado nasce ali. Mas foi às margens do Nilo que essa síntese entre lei, cosmos e divindade atingiu seu ponto mais refinado. O Antigo Egito, unificado por volta de 3.100 a.C. sob o rei Narmer, sustentou uma continuidade civilizatória de mais de 3 milênios. O egiptólogo alemão Jan Assmann, em Ma'at, Justiça e Imortalidade no Antigo Egito, nos ensina que a palavra-chave para entender aquela cultura é Ma'at. Ma'at é verdade. É justiça, é ordem cósmica, é equilíbrio. Ma'at era uma deusa, mas era também um princípio. Cabia ao faraó, palavra que significa literalmente grande casa, a morada do divino, manter Ma'at contra o caos, chamado Isfet, que ameaçava o mundo. Cada juiz, cada sacerdote, cada camponês precisava viver em Ma'at. No julgamento póstumo descrito no Livro dos Mortos, o coração do falecido era pesado numa balança contra a pena de Ma'at. Se fosse pesado demais pelos erros, era devorado. Se estivesse leve, ganhava a eternidade. Os egípcios olharam o Nilo que enchia e vazava com precisão de relógio, o sol que morria a cada oeste e renascia a cada leste, as estrelas que giravam ao redor de um ponto fixo e formularam a mais antiga tentativa sistemática de responder ao algo maior. Eles criaram uma teologia sofisticada com Ra, Osíris, Ísis, Horus, Thoth, cada divindade explicando um aspecto do mistério. Egiptólogos como Eric Hornung, autor de Conceptions of God in Ancient Egypt, mostram que o pensamento egípcio já operava com uma noção que hoje nós chamaríamos de unidade na multiplicidade. Muitos deuses, mas uma só realidade divina subjacente. E aqui está uma ponte fundamental para esta palestra. A lei nasce do sagrado e o sagrado nasce da observação da natureza. Quando o ser humano começa a perceber que o universo tem regularidades, que a lua tem fases, que os astros têm caminhos, que a morte segue a vida como a semente segue a colheita, ele intui que existe uma inteligência por trás disso tudo. E se existe ordem no cosmos, deve existir ordem na cidade. Essa intuição tão viva no Egito nunca mais deixaria de fazer parte da história humana. É dela que brotarão os profetas, os filósofos, os místicos e, muito depois, os construtores de catedrais e os maçons. Se nós olharmos para o mapa das civilizações antigas, Egito, Mesopotâmia, Vale do Indo, China, Grécia, Mesoamérica, Andes, nós vamos encontrar uma coincidência espantosa.
Todas elas, sem exceção, desenvolveram religiões. Não há um único povo em nenhum continente que tenha vivido sem alguma forma de crença no sagrado. Isso não é acidente. Isso é uma pista antropológica poderosa sobre a nossa natureza. O filósofo alemão Rudolf Otto, no seu livro clássico O Sagrado, publicado em 1917, definiu essa experiência universal como o Mysterium Tremendum et Fascinans. O mistério que ao mesmo tempo nos apavora e nos atrai, que nos faz sentir pequenos e paradoxalmente expandidos. E a historiadora Karen Armstrong, na monumental obra Uma História de Deus, mostra que desde os primeiros registros escritos, o ser humano vem tentando nomear essa realidade última, chamando-a de Yahweh, de Brahman, de Allah, de Tal, de Olodumaré, de Grande Espírito. Muda o nome, permanece a experiência. Por que nós precisamos disso? A resposta atravessa várias disciplinas. Do ponto de vista cognitivo, pesquisadores como Pascal Boyer, autor de Religion Explained, e Justin Barrett, autor de Why Would Anyone Believe in God?, apontam que o cérebro humano evoluiu para detectar agentes intencionais no ambiente. Era mais seguro assumir que aquele barulho no mato era um predador do que o vento. Essa detecção hipersensível de agência nos predispõe a ver mentes por trás dos fenômenos. O trovão vira alguém que troveja. Do ponto de vista social, o sociólogo francês Émile Durkheim, na obra As Formas Elementares da Vida Religiosa, publicada em 1912, demonstrou que a religião é o cimento das comunidades humanas. Quando o clã se reúne para o ritual, ele reforça o vínculo, cria identidade, ensina moral, garante coesão. E do ponto de vista existencial, Viktor Frankl, o psiquiatra vienense que sobreviveu a Auschwitz, escreveu no seu livro Em Busca de Sentido que a maior necessidade humana não é o prazer e nem o poder, é o sentido. Sem sentido, nós adoecemos. O politeísmo é a resposta mais antiga e mais intuitiva. Cada aspecto da vida tem o seu guardião. Deusa da fertilidade, Deus da guerra, Senhor das águas, Senhora das colheitas. Em Roma, um camponês podia rezar a Ceres antes de plantar e a Marte antes de lutar sem contradição alguma. O mundo é múltiplo, portanto, o sagrado é múltiplo. Esse foi o modelo dominante por milênios, do Nilo ao Ganges, do Egeu aos Andes. A ruptura veio devagar. No Egito, o faraó Akhenaton, por volta de 1350 a.C., tentou impor o culto exclusivo a Aton, o disco solar, a primeira tentativa histórica de monoteísmo estatal rapidamente revertida após a sua morte. Em paralelo, o pequeno povo hebreu no deserto do Sinai formulou algo que iria mudar a civilização ocidental. Um único Deus sem imagem, transcendente, ético, que fala com o homem e faz aliança com ele. Karen Armstrong observa que essa revolução ética do monoteísmo transferiu o eixo da religião. Já não bastava fazer o rito certo, era preciso agir com justiça. O Deus hebreu não pede sacrifícios, pede misericórdia. O que nós precisamos entender num tom didático e ecumênico é que acreditar em algo maior não é ingenuidade, é uma necessidade estrutural da mente humana. Nós podemos chamar esse algo maior de Deus, de natureza, de cosmos, de consciência, de grande arquiteto do universo. O nome importa menos do que o gesto de reconhecer que nós não somos a medida de todas as coisas, que há uma ordem que nos precede e que nós somos convidados a nos harmonizar com ela. Todas as religiões, no fundo, são respostas culturais diferentes a essa mesma pergunta universal. Como me alinho com o que é maior do que eu? É por isso que na maçonaria nós dizemos que trabalhamos a glória do grande arquiteto do universo, porque a ordem se coloca antes das teologias, no lugar onde toda alma humana de qualquer credo pode se reconhecer. Vamos fazer uma nova pausa para respirar e amarrar. Nós já entendemos que quando as aldeias viraram cidades, o ser humano teve de inventar a lei, e essa lei nasceu vestida de sagrado. Do código de Hammurabi ao Maat egípcio, a ordem da cidade sempre foi espelho da ordem cósmica.
e vimos que todas as civilizações, sem exceção, desenvolveram religiões, porque acreditar em algo maior não é fraqueza nem ingenuidade, é uma necessidade estrutural, comprovada pela antropologia, pela sociologia, pela psicologia e pela neurociência. Muda o nome, Yahweh, Brahman, Alá, Tal, Olodumaré, grande arquiteto, permanece a mesma experiência humana de reverência diante do mistério. Guardem também esse fio. O grande arquiteto do universo que a maçonaria invoca não é o Deus de uma religião, é o princípio que todas as religiões, cada uma à sua maneira, tentaram nomear. Com essa base clara, vamos agora fazer o exercício de definir o que é religião e passear pelas grandes tradições vivas de hoje. Antes de percorrermos os grandes credos, nós precisamos afiar o conceito. O que é religião? A palavra vem do latim religare, religar, segundo Lactâncio, ou de relegere, reler com cuidado, segundo Cícero. Em qualquer das etimologias, a raiz aponta para um vínculo entre o humano e o divino, entre o presente e a tradição, entre a pessoa e a comunidade. O sociólogo Peter Berger, na obra O Dossel Sagrado, definiu religião como o empreendimento humano de construir um cosmos sagrado, a tentativa de dar sentido último à existência. Para fins acadêmicos, os cientistas da religião costumam identificar 4 dimensões que aparecem, com maior ou menor intensidade, em toda a tradição religiosa. Primeira, uma doutrina ou visão de mundo, isto é, um conjunto de crenças sobre o divino, o humano e o cosmos. Segunda, uma prática ritual, com cerimônias, orações, sacramentos, oferendas. Terceira, uma ética, com normas de conduta que dão forma à vida cotidiana. E quarta, uma comunidade, ou seja, os que se reconhecem irmãos naquela caminhada. Onde essas 4 dimensões se articulam, nós temos religião. Onde falta alguma, nós temos algo parecido, mas diferente. Uma filosofia, uma espiritualidade, uma ideologia. É importante distinguir religião de conceitos vizinhos. Espiritualidade é a experiência íntima do sagrado. Pode ou não estar ligada a uma religião institucional. Muitas pessoas hoje se dizem espiritualizadas, mas não religiosas. Fé é a confiança, é o consentimento pessoal. Misticismo é a busca da união direta com o divino, sem intermediários, presente em todas as grandes tradições, dos sufis muçulmanos aos cabalistas judeus, dos místicos cristãos como Santa Teresa d'Ávila aos iogues hindus. E seita ou culto, embora usados com carga pejorativa, tecnicamente descrevem apenas grupos religiosos menores ou mais recentes. Segundo dados do Pew Research Center e do World Religion Database, com projeções para 2025, o mapa religioso mundial se distribui aproximadamente da seguinte forma. O cristianismo, com cerca de 2 bilhões e 400 milhões de fiéis, é a maior religião do mundo, aproximadamente 31% da população mundial, reunindo católicos, ortodoxos e protestantes de todas as vertentes. O islamismo, com cerca de 1 bilhão e 900 milhões ou 25%, é a religião que mais cresce, dividida principalmente entre sunitas e xiitas. O hinduísmo soma cerca de 1 bilhão e 200 milhões, ou 15%, quase todos concentrados no subcontinente indiano. O budismo conta com aproximadamente 500 milhões, ou 7%, com forte presença na Ásia Oriental. Os judeus são cerca de 15 milhões, mas a influência cultural e religiosa do judaísmo é imensa, pois dele derivam também o cristianismo e o islamismo, as 3 chamadas religiões abraâmicas. No Brasil, tradições afro-brasileiras como o candomblé e a umbanda somam milhões de praticantes e simpatizantes ao lado do espiritismo kardecista, que tem no nosso país o seu maior contingente mundial. E num lugar especial, o culto tradicional iorubá, chamado de Ksese, matriz ancestral africana da qual descendem muitas religiões afrodiaspóricas, vive um renascimento contemporâneo. Antes de seguirmos, deixo 2 advertências importantes. Primeira, nenhuma religião é monolítica. Existem tantos catolicismos quanto católicos. Existem tantos islãs quanto muçulmanos. Segunda, falar de outra religião exige humildade epistemológica.
Como ensinava o teólogo Raymond Panikkar, para compreender de verdade uma tradição é preciso, ao menos por um momento, olhá-la de dentro com os olhos de quem crê. É esse exercício ecumênico que nós vamos fazer agora, tradição por tradição. Percorrer as religiões do mundo é como caminhar por uma catedral com muitas janelas. Cada uma deixa entrar uma cor diferente da mesma luz. Nós começamos pelo Egito, que já visitamos, uma teologia solar centrada em Ra e Osíris, com Maat como princípio ético cósmico. A vida terrena era a preparação para a eternidade. O corpo era preservado, daí a mumificação, porque a alma precisaria dele. Os egípcios nos legaram a intuição de que a moral tem raiz cósmica. Grécia e Roma herdaram e transformaram um panteão indo-europeu. Zeus e Júpiter no céu, Poseidon e Netuno nos mares, Hades e Plutão sob a terra. Mas os gregos deram um passo decisivo. Eles colocaram a razão a serviço do sagrado. Platão, na República, fala do bem como forma suprema. Aristóteles, na Metafísica, chega ao motor imóvel, aquele que move todas as coisas sem ser movido por nada. Nasce ali a teologia filosófica. E Roma, por sua vez, criou a religião cívica. Cultuar os deuses era ser um bom cidadão. Nesse mundo, no ano 33 da nossa era, um pregador judeu chamado Jesus foi crucificado em Jerusalém e o mundo mudou para sempre. O cristianismo nasce como um movimento judaico-messiânico e, em apenas 3 séculos, torna-se religião oficial do Império Romano, com o Edito de Milão em 313 d.C. Sua doutrina central, um único Deus, revelado em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o mistério da Trindade, que se fez homem em Jesus Cristo, morreu e ressuscitou para a salvação da humanidade. Suas escrituras são a Bíblia, dividida em Antigo e Novo Testamento. Seus principais ramos são os católicos, com o Papa em Roma, somando cerca de 1 bilhão e 300 milhões. Os ortodoxos, separados dos católicos após o cisma de 1054, e os protestantes, surgidos após a reforma de Martinho Lutero em 1517. Grandes teólogos como Santo Agostinho e Tomás de Aquino, e no século XX, Karl Rahner e Hans Kung moldaram seu pensamento e o seu impacto na cultura ocidental. O hinduísmo, nascido no Vale do Indo há mais de 4.000 anos, é a mais antiga tradição religiosa viva do planeta. Ele não tem um fundador e nem um único livro sagrado. Ele reúne obras como os Vedas, os Upanishads, o Bhagavad Gita, o Ramayana. O hinduísmo acredita num princípio absoluto chamado Brahman, que se manifesta em muitos deuses: Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, Shiva, o Transformador e milhares de outros. Seus conceitos-chave são Karma, a lei universal de causa e efeito; Dharma, o dever cósmico e pessoal; Samsara, o ciclo de reencarnações; e Moksha, a libertação final desse ciclo. A historiadora Wendy Doniger e o filósofo indiano Sarvepalli Radhakrishnan são referências acadêmicas fundamentais para o hinduísmo. O budismo, por sua vez, surgiu na Índia no século VI a.C., com Siddhartha Gautama, que ficou conhecido como Buda, o desperto. O budismo não é teísta no sentido ocidental, ele propõe as 4 nobres verdades. Primeiro, a vida contém sofrimento. Segundo, o sofrimento tem uma causa, que é o apego. Terceiro, o sofrimento pode cessar. Quarto, existe um caminho para fazê-lo cessar, e propõe o nobre óctuplo caminho, que envolve a compreensão correta, o pensamento correto, a fala correta, a ação correta, o modo de vida correto, o esforço correto, a atenção correta e a meditação correta. O budismo divide-se principalmente em 3 grandes ramos: Theravada, Mahayana e Vajrayana, este último, o budismo tibetano. O Dalai Lama é a sua face contemporânea mais conhecida. O islamismo nasce em 610 d.C., quando o profeta Muhammad, segundo a tradição, recebe a revelação do anjo Gabriel na região da atual Arábia Saudita. Seu livro sagrado é o Alcorão. Seu princípio central é o Tawhid, ou seja, a unicidade absoluta de Alá. Não há divindade senão Alá. Os 5 pilares do Islã são a profissão de fé ou Shahada, a oração 5 vezes por dia chamada Salah, a esmola obrigatória chamada Zakat,
o jejum durante o mês do Ramadã e a peregrinação a Meca chamada Hajj, uma vez na vida para aqueles que puderem. O Islã divide-se principalmente em sunitas, que são aproximadamente 85%, e xiitas. O Espiritismo foi codificado pelo francês Allan Kardec em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Ele ensina a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação como escola evolutiva e a caridade como lei suprema. Uma frase icônica de Kardec resume tudo: fora da caridade não há salvação. O Brasil é o maior centro espírita mundial, com uma influência cultural que atravessa a literatura, o cinema e a filantropia. E aqui chegamos a um tema que me toca profundamente, como sacerdote umbandista. O culto tradicional iorubá, chamado de Hassese, é a matriz das religiões afro-brasileiras. Ele nasceu no oeste africano, nas atuais Nigéria e Benin. Essa tradição cultua Olodumaré, o Ser Supremo, através dos orixás, os risás, Ogum, Oxum, Xangô, Iemanjá, Oxalá, entre tantos outros, cada um regendo uma força da natureza e um aspecto do humano. O sistema oracular de Ifá, patrimônio imaterial da humanidade reconhecido pela Unesco, articula uma sabedoria ancestral profundíssima, transmitida oralmente por gerações. Referências acadêmicas como o antropólogo francês Pierre Verger, o sociólogo Reginaldo Prandi, da Universidade de São Paulo, e os babalorixás e babalawôs José Beniste e Wande Abimbola nos aproximam da profundidade dessa tradição. Toda essa herança chega ao Brasil, sobretudo pela diáspora forçada da escravidão, e floresce em manifestações como o candomblé, a umbanda, o xangô do Nordeste, o tambor de Mina. Cada uma dessas expressões, com suas particularidades, mantém viva a memória dos orixás e da ancestralidade africana. Todas essas tradições, em suas linguagens próprias, respondem à mesma pergunta primordial: como eu me religo ao sagrado? Uma nova pausa para amarrarmos o que já percorremos. Nós definimos com precisão o que é religião, distinguindo-a de espiritualidade, de fé e de misticismo, e usando as 4 dimensões: doutrina, ritual, ética, comunidade. Vimos que hoje o cristianismo lidera com 31% da população mundial, seguido do islamismo, do hinduísmo e do budismo, e que no Brasil o espiritismo, o candomblé e a umbanda têm força enorme. Passamos rapidamente pelo Egito, pela Grécia e por Roma, e depois demoramos um pouco em cada grande religião viva, no cristianismo, na sua doutrina trinitária e nos seus 3 grandes ramos. No hinduísmo, com Brahman e os conceitos de karma, dharma, samsara e moksha. No budismo, com as 4 nobres verdades e o nobre óctuplo caminho. No islamismo, com o Tawhid e os 5 pilares. No espiritismo de Allan Kardec. E no culto tradicional iorubá, matriz das religiões afro-brasileiras. Cada uma dessas é uma janela da mesma catedral. Agora, com essa panorâmica no coração, vamos entrar no território da maçonaria e vamos entender por que ela consegue com naturalidade acolher todos esses credos sob o mesmo teto. Se as religiões guardam a memória do sagrado, a maçonaria guarda a memória do construir. Sua origem histórica documentada nos leva à Idade Média Europeia, ao mundo das guildas de pedreiros livres, chamados em inglês de Freestone Masons, que ergueram entre os séculos XII e XVI as catedrais góticas de Chartres, Notre-Dame, Colônia, Estrasburgo, Milão. Aquelas construções colossais que levavam gerações inteiras para serem concluídas exigiam mestres itinerantes portadores de conhecimentos técnicos guardados a 7 chaves: geometria sagrada, cálculo de arcos, estereotomia, gnomônica. Esses homens viajavam por toda a Europa carregando esquadros, compassos, réguas e um saber que valia mais do que ouro. Eles se reuniam em lodges, barracões erguidos junto às obras, que eram ao mesmo tempo oficina, escola e assembleia. Ali já se distinguiam os aprendizes, os companheiros e os mestres. Ali nascem os graus, os sinais de reconhecimento, o rito. Essa é a chamada maçonaria operativa, literal prática dedicada a levantar pedras.
O historiador escocês David Stevenson, no livro The Origins of Freemasonry, Scotland Century, 1590-1710, mostra como, a partir do final do século XVI, especialmente na Escócia, essas lojas começam a receber aceitos, homens que não eram pedreiros de profissão, mas que se interessavam pela filosofia, pela moral e pela simbologia daquela tradição. Nobres, comerciantes, cientistas, filósofos passam a frequentar as lojas. A pedra bruta que o pedreiro desbastava com o cinzel torna-se, no simbolismo, a alma humana que precisa ser polida. O templo material torna-se a metáfora do templo interior. O marco fundacional da maçonaria especulativa, a maçonaria como nós a conhecemos hoje, é o dia 24 de junho de 1717, quando 4 lojas de Londres se reúnem na Taberna do Ganso e Grelha e fundam a Grande Loja de Londres e Westminster, a primeira do mundo. Poucos anos depois, em 1723, o pastor presbiteriano James Anderson publica as Constituições dos Maçons Livres e Aceitos, documento que codifica princípios até hoje vigentes. A exigência de crença num ser supremo, deixando a cada irmão a liberdade de nomeá-lo segundo a sua tradição, a proibição de debates sectários de religião e de política dentro da loja, a fraternidade entre homens de bem, o compromisso com a virtude, a caridade e a busca do conhecimento. É aqui que emerge o conceito central, o grande arquiteto do universo. Ele não é o Deus de uma religião específica, ele é o princípio criador reconhecido por todas, o Adonai judeu, o Deus cristão, o Alá muçulmano, o Brahman hindu, o Olodumaré iorubá, o Tao chinês, o motor imóvel de Aristóteles, o espírito absoluto de Hegel. A maçonaria não pergunta ao candidato em qual Deus ele crê, mas se ele reconhece uma inteligência ordenadora do cosmos. Por isso, sob as colunas do templo, sentam-se lado a lado católicos, protestantes, judeus, muçulmanos, espíritas, umbandistas, hindus, budistas, cada um trazendo a sua tradição, todos reunidos pela mesma busca ética. Como escreveu o maçom brasileiro José Castellani, referência maior em história maçônica, a ordem é uma escola iniciática de aperfeiçoamento moral. Ela não é uma religião, ela não é um partido, ela não é um clube, ela é uma via de trabalho sobre si. O maçom, ao entrar no templo, encontra o esquadro e o compasso, símbolos de retidão e de medida, o malho e o cinzel, de ação e de discernimento, o pavimento em xadrez branco e preto, da dualidade da existência, e a estrela flamejante da luz do saber. Ele se compreende como arquiteto de si mesmo e da sociedade. Ele trabalha para desbastar a sua pedra bruta, transformando o profano em iniciado, o egoísta em fraterno, o distraído em atento. A sua obra é dupla, o templo interior, que é o próprio caráter, e o templo exterior, que é uma sociedade mais justa. E aqui está o ponto de convergência com todo o percurso que nós fizemos. O maçom é o herdeiro consciente de milênios de busca pelo sagrado, um homem que decidiu não escolher uma janela da catedral, mas reverenciar a luz que passa por todas. Nós chegamos agora ao coração mais íntimo desta palestra. Depois de percorrer 300 mil anos de história, cabe uma pergunta essencial. Por que hoje, no século 21, nós ainda precisamos de espiritualidade? Nós vivemos cercados de tecnologia, de ciência, de informação abundante e, no entanto, os índices de ansiedade, de depressão, de solidão e de suicídio nunca foram tão altos. A Organização Mundial da Saúde já classifica os transtornos mentais como uma das principais causas de incapacidade no mundo. Algo está faltando. E esse algo, a psicologia contemporânea vem redescobrindo, tem um nome muito antigo: sentido. Viktor Frankl, psiquiatra vienense que sobreviveu a 4 campos de concentração nazistas, fundou a logoterapia justamente sobre essa intuição. No livro Em Busca de Sentido, ele escreve uma frase que nunca me abandonou: aquele que tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. Frankl observou nos campos que os prisioneiros que resistiam não eram os mais fortes fisicamente, mas os que preservavam um propósito, uma tarefa inacabada, um amor, um Deus, uma verdade. A espiritualidade, para Frankl, não é um luxo, é um recurso terapêutico. Carl Gustav Jung, discípulo dissidente de Freud,
chegou a afirmar em O Homem e seus Símbolos que praticamente todos os pacientes que ele atendeu na segunda metade da vida sofriam, no fundo, de uma perda do sentido religioso, não necessariamente de uma religião específica, mas do contato com aquilo que Jung chamou de si mesmo, o centro totalizante da psique humana. O psicólogo estadunidense William James, um dos pais da psicologia moderna, na obra As Variedades da Experiência Religiosa, publicada em 1902, já mostrava, com método científico, que a experiência espiritual produz efeitos mensuráveis, reduz a ansiedade, aumenta a resiliência, dá coesão à personalidade. E pesquisas contemporâneas em neurociência da espiritualidade, como as do neurocientista Andrew Newberg, da Universidade da Pensilvânia, confirmam que práticas contemplativas modulam áreas cerebrais ligadas ao bem-estar, à empatia e à autorregulação emocional. Mas o crescimento humano não é solitário. Nós somos animais sociais e a nossa felicidade é atravessada pela qualidade das nossas relações. Aqui entra a compreensão dos perfis comportamentais, sejam eles mapeados pelo DISC, pelo Enneagrama, pelo Big Five, pelo Myers-Briggs. Cada instrumento tem os seus limites, mas todos convergem numa lição prática absolutamente essencial. As pessoas são diferentes e essa diferença não é defeito, é design. Há quem processe o mundo pela lógica e há quem processe pela emoção. Há quem seja movido por realização, outros por segurança, outros por conexão. Compreender isso muda tudo nas nossas relações. Como ensina o psicólogo americano John Gottman, em décadas de pesquisa sobre relacionamentos, o segredo dos vínculos duradouros não está em pensar igual, mas em construir mapas do amor do outro, conhecer as suas dores, os seus sonhos, as suas histórias. E aqui nós nos aproximamos de uma verdade libertadora. Cada pessoa que cruza o nosso caminho carrega um universo inteiro de traumas, aprendizados, medos e esperanças que a fizeram ser quem ela é. A psicologia contemporânea do trauma, com autores como Bessel van der Kolk, do livro O Corpo Guarda as Marcas, e Gabor Maté, do livro Quando o Corpo Diz Não, nos ensina que muitos dos comportamentos que nos irritam nos outros são, na verdade, mecanismos de defesa construídos sobre feridas antigas, muitas vezes na infância. A compaixão verdadeira nasce dessa compreensão. Costurando tudo o que nós vimos, dos homens das cavernas às catedrais, dos orixás aos cristos, do Nilo aos templos maçônicos, nós chegamos a um ponto essencial. O crescimento humano tem duas asas inseparáveis: o trabalho sobre si mesmo e o cuidado com o outro. Buscar o sagrado sem se relacionar com o próximo é misticismo estéril. Cuidar do próximo sem cultivar o interior é ativismo esgotado. É por isso que todas as tradições, e a maçonaria em particular, insistem nas duas frases mais antigas da humanidade. Conhece-te a ti mesmo, disse Sócrates, e ama o próximo como a ti mesmo, disse o Cristo. É essa dupla obra, o templo interior e o templo exterior, que esta palestra convida cada irmão e cada visitante a assumir. Antes do último bloco, faço mais uma pausa breve para amarrar tudo. Nós entendemos a maçonaria em duas etapas. Primeiro, a sua origem operativa nas guildas medievais de pedreiros livres que ergueram as grandes catedrais góticas. Segundo, a sua transformação especulativa em 24 de junho de 1717, quando 4 lojas fundam em Londres a primeira grande loja e James Anderson codifica os princípios ecumênicos da ordem. Nós entendemos o grande arquiteto do universo como o princípio comum que atravessa todas as religiões, sem ser propriedade de nenhuma, e então nós mergulhamos na psicologia contemporânea com Frankl, Jung, William James e Andrew Newberg, para descobrir que a ciência atual confirma o que a sabedoria ancestral já sabia: sem sentido, o ser humano adoece. Vimos também que o crescimento é sempre duplo, trabalho sobre si e cuidado com o outro, o templo interior e o templo exterior. Agora, no bloco final, vamos traduzir toda essa jornada em práticas concretas para começar amanhã mesmo. De nada valeria toda esta jornada se nós não a traduzíssemos em prática cotidiana. O sagrado não mora apenas nos templos, ele mora nos gestos pequenos, nos minutos que nós decidimos consagrar, no modo como respiramos, comemos, falamos e escutamos.
Cada tradição que nós percorremos tem uma pedagogia diária, e essa pedagogia pode inspirar qualquer buscador, independentemente do rótulo religioso que ele carregue. Do cristianismo, nós herdamos a oração matinal e vespertina, a Lectio Divina, a leitura orante da Escritura, sistematizada pelo monge Guigo, o Cartucho, no século XII, o exame de consciência ao final do dia proposto por Santo Inácio de Loyola e o silêncio contemplativo dos místicos como Meister Eckhart, Santa Teresa d'Ávila e Thomas Merton. Reservar apenas 15 minutos por dia para a oração ou para a meditação silenciosa já reorganiza o coração. Do islamismo, nós recebemos a beleza do ritmo, 5 salás, 5 orações por dia, marcando os momentos-chave do sol. Mesmo quem não é muçulmano pode adotar essa sabedoria de interromper o fluxo do dia para se lembrar do que é essencial. E o sufismo, a ala mística do Islã, com poetas como Rumi e Hafiz, oferece o dhikr, a repetição consciente dos nomes divinos, semelhante a um mantra ocidental. Do hinduísmo, nós recebemos o yoga, que significa união em suas várias vias. Bhakti, a via da devoção. Karma, a via da ação desinteressada. Jnana, a via do conhecimento. E Raja, a via da meditação, com os 8 passos codificados pelo sábio Patanjali. A Japamala, o rosário indiano de 108 contas, é rezada com um mantra a cada conta. E há o Pranayama, o controle consciente da respiração, hoje validado pela ciência como regulador do sistema nervoso autônomo. Do budismo, a prática nuclear é a meditação da atenção plena, em Pali Sati, hoje popularizada em todo o mundo como mindfulness. Há também a meditação da compaixão, chamada Metta Bhavana, desejar bem a si mesmo, aos que ama, aos neutros e até aos adversários. E há o exame ético do nobre octuplo caminho. Falar corretamente, agir corretamente, viver corretamente. 5 minutos por dia de atenção à respiração já mudam o dia inteiro. Do Espiritismo, nós recebemos o estudo doutrinário sistemático, a prece espontânea como diálogo direto com Deus e com os benfeitores espirituais, a vibração da caridade, que se traduz na visita a instituições, na doação anônima e o exame moral do dia. O que eu fiz hoje pelo bem de alguém? Do culto tradicional iorubá e das religiões afro-brasileiras, a Umbanda, o Candomblé, nós aprendemos a saudação diária ao Ori, que é a cabeça, sede do destino individual, o Ebo, as oferendas simples de água, flores, frutas e mel, cada uma com o seu significado próprio, o cuidado consciente com os elementos da natureza, água, fogo, terra, ar, como manifestação viva dos orixás, e a reverência aos Egum, os ancestrais, lembrando sempre que nós somos elo de uma corrente que vem de muito antes de nós e seguirá por muito depois. Acender uma vela para os antepassados e agradecer o alimento antes de cada refeição são gestos ao mesmo tempo ancestrais e universais. E da maçonaria nós recebemos o cultivo diário das virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, o exame constante da própria pedra bruta, o que desbastei hoje em mim, a prática da fraternidade concreta, auxiliando um irmão, uma família, uma causa, o estudo permanente porque a loja é uma escola que nunca termina. E a cadeia de união, símbolo de que nós estamos ligados a todos os homens e mulheres de boa vontade que caminham no mesmo sentido. Como fechamento prático, eu quero deixar um convite muito objetivo. Escolham entre todas essas práticas que nós vimos, 3 gestos simples para começarem amanhã. Um gesto para o corpo, pode ser uma respiração consciente ao acordar ou uma caminhada de 10 minutos em silêncio. Um gesto para a mente, pode ser a leitura de 10 páginas de um bom livro por dia ou o exame do dia ao deitar. E um gesto para o espírito, pode ser a oração, a meditação, um ato anônimo de serviço. Façam esses 3 gestos por 40 dias. O tempo que quase todas as tradições reconhecem como necessário para uma verdadeira transformação interior. Do homem das cavernas ao maçom de hoje, o que muda são os símbolos, o que permanece é a chama. E chegamos, meus queridos, ao fim desta viagem. Nós percorremos 300 mil anos em uma única palestra.
Nós vimos o Homo sapiens emergir na África, aprender a contar histórias diante do fogo, sepultar os seus mortos com flores. Nós vimos os primeiros templos surgirem em Göbekli Tepe antes mesmo da agricultura, sinal de que o sagrado precede a colheita. Nós vimos os egípcios formularem Ma'at, a justiça que sustenta o cosmos. Nós vimos os hebreus revolucionarem a história com o monoteísmo ético. Nós vimos nascerem, sob céus distintos, o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, o culto tradicional iorubá. Nós vimos os pedreiros medievais erguerem catedrais e das suas lojas operativas brotar a maçonaria especulativa em 1717, com um princípio inaudito para a época. Sob o teto do templo, o grande arquiteto do universo acolhe todos os credos. E, ao fim, vimos que a psicologia contemporânea reconhece, com o método científico, aquilo que a sabedoria ancestral já sabia. O ser humano adoece quando perde o sentido. Se toda esta viagem tem um convite, é este: voltem para casa mais leves, mais atentos e mais generosos. Escolham 3 gestos diários e pratiquem por 40 dias. E para que este trabalho continue com vocês, eu deixo agora um pedido muito simples. Peguem o celular, apontem a câmera para o QR Code que está aqui neste último slide e baixem gratuitamente o e-book desta palestra. Nele vocês vão encontrar todo o conteúdo que nós percorremos aqui, com as referências acadêmicas, as citações completas, as fontes bibliográficas e os autores para vocês aprofundarem os temas que mais tocaram o coração de cada um. Espero do fundo da alma que vocês tenham aproveitado esta noite. Que em cada credo, em cada religião, em cada caminho, vocês busquem ser pessoas melhores e evoluam dia após dia. Que a chama acesa há 300 mil anos nas cavernas iluminadas de Lascaux siga viva em cada um de nós. E que entre tantos nomes do sagrado, nós saibamos reverenciar aquele que atende a todos, o grande arquiteto do universo, sob cujo compasso somos cada um arquitetos de nós mesmos e da sociedade que queremos deixar para os que virão. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até a próxima palestra.